Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Me chamo Ryuka, tenho 20 anos de idade, estou abrindo minha própria empresa e atualmente já estou conseguindo viver 100% do digital. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha decisão de largar a faculdade e por que isso foi o primeiro passo para eu começar a obter o meu sucesso pessoal. Primeiramente eu vou contar um pouquinho mais dessa trajetória para vocês entenderem um pouco mais sobre a linha do tempo. Eu terminei o ensino médio em 2021, final de 2021, início de 2022 eu já entrei na faculdade, tinha 17 anos e eu comecei a fazer engenharia elétrica. Eu fiz ETEC um ano antes disso. No ensino médio comecei a minha faculdade, engenharia elétrica, fazia numa faculdade que eu não vou falar o nome, e eu fiquei lá durante 2 anos. Já nos meus primeiros 6 meses eu consegui um estágio na área, um estágio muito bom, pagava bem, era só de segunda a sexta, não trabalhava de feriado e 6 horas por dia. Muitas pessoas, inclusive gente da minha família, dariam tudo para ter isso, né? Trabalhar só 6 horas por dia, era bem do lado da minha faculdade, então eu economizava tempo, economizava transporte também. Era um sonho para muita gente, mas para mim não era. Eu estava feliz por um tempo, mas depois eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre isso. E só de pensar que eu teria que trabalhar pelo resto da minha vida, eu comecei a ter um pouco de desespero, e aí eu comecei a não me identificar tanto mais com essa área de engenharia elétrica, mesmo já estando já com a vida encaminhada, vamos dizer assim. Por início, eu escolhi esse curso mais por influência dos meus pais mesmo. Eu sempre gostei de saber como as coisas funcionam, eu sempre fui muito curiosa em tudo. E aí eu fazia ETEC de eletrônica. Eletrônica e elétrica não são a mesma coisa, ok? Eletrônica é mais circuitos e elétricas é mais rede, poste, energia da casa, etc. E eu gostava muito de eletrônica. E aí, quando eu fui pesquisar uma faculdade de eletrônica, me disseram que não era um mercado bom, que era um mercado que aqui no Brasil não ia muito pra frente, e me sugeriram elétrica. Eu tinha 16 para 17 anos, eu não tinha cabeça, não que eu já tenha muita, mas tenho muito mais do que antes. Então eu só aceitei. Eu não escolhi minha faculdade, eu não escolhi o polo, eu não escolhi nada, eu só fui fazendo o que foram jogando pra cima de mim. Porque eu não ia ficar sem fazer nada, né? Tinha acabado o ensino médio, eu precisava fazer alguma coisa. E eu tava sem trabalho nessa época, eu sempre trabalhei muito na minha vida, mas nessa época eu tava sem trabalho. Então eu decidi fazer essa faculdade. Comecei a fazer, as minhas expectativas foram até que cumpridas, as matérias eram boas, os professores eram bacanas, alguns. O horário era bem tranquilo, aprendizado, tudo isso. Mas ainda assim, como eu falei, eu sentia que eu queria mais, que eu precisava de mais. O que aconteceu? Eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, nesse meu estágio. O estágio era de 2 anos, eu fiquei 1 ano e meio. E aí chegou uma época que eu já não tava me identificando mais com aquilo, que eu já não levava o serviço tão pra frente, sabe? Ainda fazia tudo que mandava fazer. Era uma empresa bem pequena, mas enfim. Fazia tudo, não deixava nada mal feito, fazia tudo, dava o meu melhor mesmo eu não estando mais tão feliz. Mas aí eu decidi mudar, eu decidi tomar a decisão de largar a faculdade e, consequentemente, sair do estágio também. E eu não me arrependo, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que... Eu não vou dizer que eu me arrependo de não ter feito isso mais cedo, porque se eu tivesse feito mais cedo, talvez eu não faria com a mesma cabeça. Acho que eu faria um pouco mais no impulso. Porém, essa decisão me ajudou demais a construir o meu sucesso e a hoje estar começando a viver do digital. Eu comecei a repensar isso porque eu vi que eu não queria trabalhar pelo resto da vida em uma empresa, uma multinacional gigante, 8, 10, 12 horas por dia, para ganhar 5 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais, o que eu sei que é muito, tá? É muito acima da média brasileira, é mais ou menos a média de um salário de um engenheiro elétrico ali, um engenheiro bom, né, no caso. E eu sei que isso está extremamente acima de qualquer padrão brasileiro, mas ainda assim eu queria mais, eu já investia na época, eu comecei meus investimentos em 2022, se eu não me engano, quando eu comecei a faculdade ali no meio do ano, e eu fazia contas, né, de quanto que eu ia ter, de quanto que eu ia receber, da minha renda passiva e etc. E eu percebia que isso não ia ser o suficiente, que simplesmente não ia, mesmo sendo um salário muito bom, não ia ser o suficiente. Então, o que eu fiz? Pensei, quero ir para outra área. Estudei, e eu vi a área da programação. Como eu falei, eu sempre tive essa afinidade de saber como as coisas funcionam, de pesquisar como as coisas funcionam, e quando eu tinha uns 15, 16, eu já pesquisei alguma coisa sobre programação. Então eu decidi, vou sair da elétrica, vou ir para programação. E foi isso que eu fiz, saí da elétrica, comecei um cursinho de programação, comecei a programar em casa, comprei meu primeiro notebook, esse meu notebook foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Até hoje ele me serve muito bem, até pro digital.
Mas enfim, comecei a estudar programação, estudar dia e noite, fazia cursinho. E enquanto, né, eu estava estudando, eu não podia ficar de bunda pro alto fazendo nada em casa, sem contribuir, sem ajudar, e também é ruim ficar sem dinheiro, né? Então eu comecei a vender na rua. Eu já fazia isso antes, enquanto eu fazia estágio, fazia faculdade, só para conseguir uma grana extra, e eu já vendi bala na escola também. Então eu já tinha essa experiência de empreender. E enquanto eu fazia a faculdade e estágio, eu também tive essa experiência. Então eu saí do meu estágio, foquei em estudar, e para não ficar sem fazer nada, eu comecei a vender na rua. Eu vendia paçoquinha, bala, enfim, qualquer coisa, pessoal vendendo sinal, eu fazia isso. No começo, óbvio que dá vergonha, muita, né? Você fica, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão pensar de mim? Mas isso não importa, né? Vergonha não dá dinheiro. E aí comecei a vender, eu trabalhava umas 4, 5 horas por dia, ganhava uns 100 reais por dia de lucro mais ou menos, alguns dias 200, 300, final de semana era muito melhor. E comecei a viver disso. Eu percebi que eu tava gostando, né? Não necessariamente de vender na rua, mas do que aquele processo estava me trazendo. E aí eu dei uma pausa no meu estudo de programação, né? Eu tinha acabado o curso era bem pequeno, era um mês, coisa assim. Acabei esse curso, comecei a estudar ali por mim, mas ainda assim não era, sentia que não era aquilo que eu queria de verdade. E eu comecei a pegar gosto por empreender. Eu comecei a gostar muito de empreender, de ir pra rua, de ganhar dinheiro, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu ganhava ali por mês mais ou menos uns 2.000, mais ou menos, quase 3 às vezes, dependia. E é isso, trabalhando pouco, muito esforço, mas pouco tempo. Podia escolher algum dia que ficou em casa, acordei doente, não precisava avisar ninguém, eu só simplesmente não ia. Trabalhei na rua, me cuidava e no dia seguinte eu voltava melhor. Alguma festa de família, alguém ficou doente, eu podia parar e ver essa pessoa, e cuidar, e curtir, mas, óbvio, focando no meu serviço. E foi ali que me deu um estalo, que eu percebi que era isso que eu queria, era essa liberdade que eu queria, era essa liberdade que eu sempre busquei inconscientemente. Então, eu fiquei o ano de 2024 inteiro vendendo na rua. Eu vendi paçoquinha, vendi mentos, vendi balinha, vendi fine. Finais de semanas eu comecei a vender trufa e cone trufado também, que eu fazia. Eu ia nos parques, abordava o pessoal, vendia. Como era um negócio que eu fazia, eu tinha um lucro um pouquinho mais alto também. Era um negócio caseiro, então as pessoas pegavam mais, etc, etc. E vivi assim o ano de 2024 inteiro. Me rendeu uma coisinha legal, mas mesmo assim, eu fazendo as contas de quanto eu ganhava, mesmo se eu trabalhasse o máximo todos os dias, 30 dias por mês, eu ainda assim me encontrei naquele velho dilema de investindo isso, eu não vou chegar na minha liberdade financeira o quão cedo eu quero. O que eu decidi fazer? Isso foi recente, até foi no final, foi em novembro de 2024, outubro, novembro, por aí. Eu me mudei e aí eu decidi começar na internet. Postar vídeo foi muito mais recente que isso, mas começar a investir na internet, abrir minha própria empresa foi mais ou menos em novembro de 2024 e ela já tá começando a me gerar resultados. E isso, não vou dizer sem esforço, teve muito esforço, muito trabalho duro, mas com muito menos esforço do que em outros trabalhos, né? Eu atualmente estou mais estudando do que aplicando e o pouco que eu apliquei já me deu resultado, né? Então eu estou estudando mais ainda para ter mais conhecimento para aplicar com muito mais força e ter resultados maiores. Hoje em dia eu faço alguns freelances online, eu também estou tendo essa minha loja que já está me gerando alguns frutos e atualmente estou vivendo do digital. Esse canal é mais para postar o meu progresso, para eu no futuro ver como é que foi o meu começo, meu aprendizado, como minha cabeça mais ou menos funcionava e ter um progresso de como foi começar a minha empresa, de quais foram os aprendizados, quais foram as dificuldades e eu quero registrar tudo isso aqui. Lembrando que eu não tô influenciando, eu não quero influenciar ninguém a largar a faculdade, a desistir dos estudos, pelo contrário, eu acho que você só chega onde você quer chegar através do estudo. A minha questão é que o estudo que eu estava fazendo, primeiro que não foi uma escolha minha, segundo que não ia me gerar o resultado que eu queria, e terceiro que era um mercado que eu já não estava querendo, entendeu? Eu já não queria entrar, eu entrei mais por decisão dos outros e eu não quis continuar. Essa foi a minha decisão, por isso que eu decidi empreender, principalmente no digital. Como eu já falei em outro vídeo, o digital tem a capacidade de alcançar milhões e milhões de pessoas. E era isso uma coisa que eu pensava trabalhando na rua também. Se eu trabalhando aqui, vendendo paçoquinha no sinal, conseguindo falar com, sei lá, 30, 50, 100, 200 carros por dia, consigo esse resultado, imagina no digital, onde eu tenho alcance a milhões e milhões e milhões de pessoas. Claro que a abordagem é diferente, a pessoa não tá me vendo, ela vai ver só a minha loja, ela não vai ver a minha cara, ela não vai me ver conversando com ela, mas ainda assim
vão passar milhares e milhares e milhões de pessoas pela internet. E é por isso que eu criei a minha loja, que eu decidi empreender, que eu quero buscar mais resultados. E uma coisa que eu aprendi nesse processo também foi que você às vezes precisa dar 1, 2, 5 passos para trás para dar um passo para frente. Se eu tivesse continuado na minha faculdade, no meu estágio, sinceramente eu não sei onde eu estaria hoje, mas eu sei que eu não teria metade da bagagem que eu tenho, eu não teria metade do conhecimento, da maturidade que eu tenho. Eu não estava levando a faculdade tão a sério, eu fazia tudo, mas eu vejo hoje em dia que eu não estava levando tão a sério quanto deveria. Se eu começasse hoje, eu levaria muito mais a sério meus estudos, eu levaria muito mais a sério qualquer decisão que eu tomasse, e é isso que eu tô fazendo com a minha empresa, estou levando a sério. Muita gente entra, eu tô numa comunidade, né, onde eu aprendo as coisas, e eu vejo que muita gente entra achando que vai ficar rico rápido, achando que é um joguinho, mas não, é um trabalho como todos os outros, se aprende marketing, se aprende anúncios, você aprende a fazer cópia, a fazer criativo, a gerir pessoas, a entender pessoas e é um trabalho como todos os outros. E as pessoas simplesmente não entendem isso. Mas enfim, até acabei falando demais. Esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria mesmo falar por que eu saí da faculdade, o que eu aprendi com isso, o que me levou a tomar essa decisão. E é isso, gente. Obrigada a quem assistiu. Até o próximo vídeo.